Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Métodos Matemáticos para Engenharia. Nesse vídeo aqui, nós estaremos abordando o Teorema 3, também conhecido como Teorema da Convolução. Este teorema é inclusive o teorema que dá nome à seção que nós estamos agora, a seção 4.4. Esse teorema aqui, gente, como mencionado lá no começo, ele vai transformar um certo problema, que é bem complicado, em um problema relativamente simples, Aqui nós temos, antes de passar para os detalhes técnicos, a transformada de uma convolução. Observe que o lado de cá, principalmente essa parte interna, tem uma certa complexidade. Mas quando você olha para o lado de cá, a complexidade diminui. Por quê? Porque aqui eu tenho o produto simples de duas transformadas multiplicadas por uma constante, que é a raiz de 2π. Então, conforme mencionado lá no começo do capítulo 4, que nós estamos aqui, vamos aqui até o começo, foi dito o quê? Que a convolução de funções era um espelhamento de uma função sobre a outra e que o teorema da convolução ele ia pegar cálculos no domínio do tempo. Vamos olhar para a fórmula da convolução aqui, ou seja, eu estou aqui com a variável x, que é no domínio do tempo, é a variável de saída da convolução. Já coloca cx aqui fora. Ela vai ser o quê? A integral de menos infinito a mais infinito de f de u vezes g de x menos u du, ou seja, é uma integral de um produto de funções. O que o teorema da convolução fala? Olha, velho, ao invés de você resolver a convolução, aplique a transformada nela, leve para o domínio da frequência e transforme esse cálculo que envolve integral em apenas um produto de funções. E aí você ou fique por lá, caso sua interpretação lá te ajude a resolver o seu problema no domínio do tempo, ou, por exemplo, use transformada inversa, que é o que a gente vai fazer até no próximo vídeo. Onde a gente vai para o domínio da frequência para calcular uma convolução, faz um produto simples e volta com transformada inversa e tem o resultado da convolução sem necessariamente usar essa fórmula aqui, que é uma integral de um produto de funções. Além disso, tem aqui um x menos u aqui dentro de uma delas. Então, assim, a gente vai, de certa forma, simplificar o problema, que é como está dito aqui. Ela simplifica significativamente os cálculos ao converter a convolução no domínio do tempo em uma multiplicação no domínio da frequência. Tá certo? Mas vamos voltar aqui para o teorema da convolução. Então, vamos aqui ler as partes dele para a gente poder, ali para o 4, fazer a demonstração. Beleza? A demonstração é bem tranquila. Olha, se f de Rn e g de Rs são funções seccionalmente contínuas, limitadas e tais que integral de menos infinito a mais infinito dos seus módulos, do módulo de f de x e do módulo de g de x são menores que infinito, ou seja, elas são absolutamente integráveis, então vale essa relação aqui. A transformada de Fourier, da convolução das funções f e g, nada mais é que raiz de 2π vezes as transformadas de f e g, os produtos das duas transformadas. Certo? Então, do lado de cá, enquanto você tem uma complexidade grande aqui dentro, que resolver a integral é algo complexo, do lado de cá você só tem um produto simples. Vezes uma constante também, a constante a gente até tira aí da história. E essa observação que eu botei aqui, eu chamei de observação 1, aqui do capítulo 4, ela é exatamente sobre esse raiz de 2π. Tem alguns autores que não utilizam essas constantes que a gente está utilizando aqui. Aí você vai falar, professor, e aí, qual que está certo? Olha, você pode seguir por qualquer um. O que muda é que às vezes você vai ter que fazer alguma correçãozinha na sua resposta. Essa correção é uma correção que é multiplicar ou dividir por alguma constante. Por exemplo, aqui nas referências 6 e 7 aqui do material, nós temos que a convolução, por exemplo, foi definida assim. A integral é a mesma, mas ele está o quê? Multiplicando por 1 sobre a raiz de 2π. Consequentemente, se você define a convolução desta forma, o teorema da convolução não tem mais o raiz de 2π multiplicando. É possível mostrar isso. Tá certo? Então aí eu estou optando para autores que seguem essa linha aqui de cima. Certo? Enquanto que tem os que seguem essa linha de baixo. Isso ocorreu até aqui no Python. Lembra que lá, quando a gente estava mexendo com a transformada de Fourier, eu tive que fazer uma correçãozinha dividindo lá por 2π, por raiz de 2π. Por quê? Porque na fórmula lá tem um 2π interno lá, que a gente teve que remover ele. Então isso pode acontecer, mas aí assim, a resposta, o grosso mesmo da resposta vai ser igual. O que vai mudar é o produto ou a divisão por uma constante, que na sua resposta tem e na do outro não tem. Aí você faz a correção e vão ser equivalentes, beleza? Então, gente, agora vamos para a demonstração do teoremazinho da convolução. Aqui no quadro, nós temos um resumo, é só o que a gente quer mostrar mesmo. A transformada da convolução das funções f e g é raiz de 2π vezes a transformada de f vezes a transformada de g. Adicionalmente, claro, nós temos que f e g são
seccionalmente contínuas, limitadas e absolutamente integradas. Eu não coloquei isso aqui para a gente ter espaço para trabalhar aqui no quadro, beleza? Antes da gente ir para a demonstração desse teorema, vamos só relembrar aqui o seguinte, ó, vou botar assim, ó, revisão. Vamos precisar aplicar aqui a fórmula da transformada, né, que vai ser aplicado sobre uma função na variável x e a saída vai ser na variável ômega. Então, ela é o quê? Por definição, 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a mais infinito, de quem? De f de x vezes e elevado a menos i ômega x de x. Por outro lado, a convolução f, convolução g de x, é a integral de menos infinito a mais infinito de f de u vezes g de x menos u du. Por que eu escrevi essas duas fórmulas aqui? Porque, essencialmente, eu vou ter que jogar essa fórmula dentro desta. Ou seja, eu vou calcular a transformada desta convolução. Então, aqui na nossa demonstração, né, temos que a transformada da convolução de f com g, né, na variável x, vai ser o quê? 1 sobre raiz de 2π, porque externamente é a transformada, né, internamente a convolução, menos infinito a mais infinito de quem? Da convolução de f de g de x, vezes o quê? E elevado a menos i ômega x de x. Tá certo? Então, gente, abrindo aqui a convolução interna, nós vamos ter o seguinte, ó, vai ser 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a mais infinito de quem? Integral de menos infinito a mais infinito de f de u, g de x menos u du, né? Vezes, vou fechar aqui, né, o parêntese, que aqui é só a convolução, é elevado a menos i ômega x dx. Aí aqui eu vou fazer uma jogadinha que é o seguinte, observe que esse du aqui me permite que esse e elevado a menos i ômega x entre para dentro. Por quê? Porque não tem u aqui. Então isso aqui é uma constante em relação a esse operador de integração aqui, certo? Esse operador diferencial. Então nós podemos escrever isso aqui assim, ó, 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a mais infinito, da integral de menos infinito a mais infinito, né, de f de u, g de x menos u elevado a menos i ômega x du. Tudo isso dx. Então esse cara só entrou porque tem uma constante. Tipo assim, integral de, sei lá, integral de 2x dx, né? Esse 2, ele tanto pode entrar na integral, como ele, ou sair da integral, como entrar. Eu posso jogar ele de volta aqui dentro, certo? Aí a gente escolhe. Então esse cara aqui é como se fosse uma constante em relação à variável u. Então ele pode entrar aqui para dentro. Aí agora, vamos tomar uma mudança de variável que vai resolver o nosso problema. Porque se você olhar bem aqui, está tudo complicado. Não dá para ver isso aqui. Então, ó, consideremos a mudança de variável x menos u igual a z. Convenientemente escolhida para eliminar esse cara aqui. Claro que vão ter outras consequências. Observe o seguinte. Se x menos u é z, nós temos duas coisas. O dx vai ser dz. Pô, professor, por que o dx não foi dx menos du igual a dz? É porque assim, eu estou olhando a variação de x e a variação de z. Então eu vou considerar u, nesse caso, como uma constante. Certo? E outra coisa importante é o seguinte. O x ele vai desaparecer disso aqui, porque senão a gente vai ter x, u e z. Piorou. 3 variáveis, já o bicho vai pegar. Então eu vou eliminar os x que vão ter aqui também. O dz, o dx eu já sei que vira dz. E o x vira quem, gente? O x vira u mais z. Então, de posse disso, nós vamos ter o seguinte, que essa integral aqui, que é a integral da convolução de f com g, né, de x, que vai dar na variável ômega. Até não coloquei o ômega aqui, certo? Mas vai ser uma coisa que sai na variável ômega. Posso até melhorar aqui, ó. Botar assim. Pronto, é a variável de saída, né? Então vamos colocar assim.
Ele não precisa desses dois parênteses. Certo? Então, f convolução g, a gente já sabe que é na variável x, mas a gente vai passar a transformada e vai vir para a variável ômega. Então, isso aqui é o quê? É 1 sobre raiz de 2π integral de menos infinito a mais infinito. Aqui, essa integral última, que é a primeira aqui, ó, ela tem os mesmos limites de integração. Por quê? Se x vai para o infinito e u é constante, z também vai para o infinito. Se x vai para o menos infinito, u sendo constante, z também vai para o menos infinito. Então, repete o mesmo integrando aqui, o mesmo limite, né? Aí vamos ter integral de menos infinito a mais infinito de quem? De f de u, g de z. Ó, a grande sacada é que vai virar isso aqui, ó. G de z, vezes e elevado a menos i, ômega, o quê? Ômega u mais z, que é o x, ó. Aí nós vamos ter aqui du aqui interno e fora aqui, ó, vamos ter o dz. O dx, ó, virou o quê? dz. Aqui, basicamente, o problema é só reorganizar, porque vão ter muitas coisas ali que são constantes em relação a cada uma das integrais. Quer ver? Vamos lá. 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a mais infinito de quem? Aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse g de z vai sair para fora da integral, para cá. Mas antes, quer dizer, antes dele sair, vai sair também, mas vamos olhar, vamos abrir isso aqui, ó. Vamos ter isso aqui, ó, f de u, infinito, mais infinito, f de u, g de z, elevado a menos i ômega u, vezes e elevado a menos i ômega z, du, dz. Então pronto, ó. Tudo que só tem z aqui, ó, vai sair para fora do du e vir para cá, ó. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, ó, 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a mais infinito, de... Aqui dentro só vai ficar o f de u, o e elevado a menos i ômega u e o du. Porque o resto é tudo o quê? Constante. Então, integral de menos infinito a mais infinito, de f de u, e elevado a menos i ômega u, du. E o g de z e o e elevado a menos i ômega z, ó, g de z, e elevado a menos i ômega z, dz, vai ficar nessa parte. Ocorre que isso aqui é uma constante em relação, ó, isso aqui tudo só tem u, ó. É uma constante em relação u e ômega, né? Mas só que u é a variável que está mudando aqui, né? É na integração. Então isso aqui tudo, ó, pode vir para cá, para fora, e termos o produto de duas integrais, ó. Raiz de 2π, integral de menos infinito a mais infinito, de quem? De f de u, e elevado a menos i ômega u, du, vezes integral de menos infinito a mais infinito, de quem? De g de z, elevado a menos i ômega z, dz. Só que aí você fala, professor, eu não consigo ainda voltar para transformado, porque só tem um raiz de 2π aqui e não tem aqui. Então, o que eu vou fazer? Esse cara aqui vai multiplicar aqui, e eu vou escrever isso aqui, ó, raiz de 2π sobre raiz de 2π, integral de menos infinito. Isso aqui vale o quê? 1, até mais infinito, de f de u, elevado a menos i, ômega u, du, vezes 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a mais infinito, de g de z, elevado a menos i, ômega z, dz. Observe que, ó, se eu considerar isso aqui, 1 sobre raiz de 2π vezes isso, e 1 sobre raiz de 2π, ó, vezes isso, o que eu tenho? Esse raiz de 2π fica sobrando, raiz de 2π vezes, isso aqui é o quê? 1 sobre raiz de 2π vezes essa integral, a f de ômega, a transformada de f. Olha a definição. Só muda a mesma letra, que é x aqui e aqui, que repassou para u. Mas a de saída eu sei que é ômega, vezes g de ômega. Tá certo? E aí a gente consegue demonstrar o que a gente queria. Beleza? Então é isso aí. Vamos ali para o material, ver se tem alguma informação adicional. Mas essencialmente acho que foi isso que eu fiz aqui na demonstração. Acho que não mudou muita coisa não. Então a gente começa aplicando a transformada na convolução. Aí aqui fora está 1 sobre raiz de 2π e essa integral é da transformada, assim como esse operador e o dx também. Só que dentro aqui, ó, nós temos o quê? Já botei direto a convolução das funções f e g. Aí a gente traz o i ômega x para dentro do du, tá certo? Traz isso para dentro do du.
e fazemos essa mudança de variável aqui, ó, x menos u igual a z. Daqui nós vamos ter que x vai ser z mais u. Aí a gente faz essa mudançazinha aqui, beleza? Tá certo? Aí fica o quê? A integral, né, de menos em mais de g de z, porque seria g de x menos u é z, vezes e elevado a menos i ômega u mais z. A gente quebra isso aqui em 2, menos i ômega u vezes e elevado a menos i ômega z. Aí o u ele pode sair para fora da integral. Aqui tem uma divergênciazinha ali do quadro que a gente está deixando o z fora e o u de um lado. Mas no final das contas dá no mesmo, tá certo? Não muda nada. E aí pronto, ó, observe que aqui dentro é quase uma transformada. E aqui fora, se você pegar o f de u elevado a menos i ômega u du e passar o du para cá, que é possível, que foi o que eu fiz aqui no final, você vai ter esse cara e esse. Aí você falou, professor, para eu ter as transformadas eu teria que ter 1 sobre a raiz de 2π vezes esse cara e 1 sobre a raiz de 2π vezes esse. Esse primeiro, beleza, tem, mas o de cá não tem. Aí o que a gente faz? A gente multiplica e divide por 1 sobre a raiz de 2π esse primeiro aqui e leva esse 1 sobre a raiz de 2π para cá, por exemplo. Perceba que se eu fizer o produto dessa constante com essa, vai dar 1 vezes essa, volta para a mesma coisa. São constantes, elas podem ficar andando para dentro e para fora dessas integrais. Né? Aí nós vamos ter o quê? Vai sobrar esse cara, porque isso aqui é a transformada em relação a f, isso aqui é a transformada em relação a g. E o raiz 2π que sobrou aqui fica aqui, beleza? E aí a gente consegue demonstrar esse resultado. Na próxima aula a gente vai ver uma aplicaçãozinha do teorema da convolução. Você vai poder resolver normal, vai ser o cálculo da convolução, né? Você vai poder fazer normal com as regras com a integral da convolução, né? Vou deixar até como exercício, mas eu vou fazer usando o que? Transformada de Fourier, beleza? Até a próxima.